Olá, pessoal! Eu sou o professor Adriano Viário, aqui junto com meu parceiro Fernando Drummond. Começamos mais um episódio do Arquivo Estranho, aqui direto da praia de Copacabana, na cidade mais bela do mundo. E estamos recebendo mais uma vez Arthur Neto, o nosso ufólogo titular. Arthur, tem uma coisa que me incomoda e eu sei que tu tem opiniões também sobre isso. Cada vez que se posta alguma coisa de ufologia na rede, cada vez que a gente faz uma postagem em redes sociais, não de vídeo, mas também de texto, sempre vem lá algum adepto da ciência ou algum acadêmico dizer que esse tipo de pauta é para promover a alienação da sociedade, que acreditar em ETs, acreditar em ufologia é só para que as pessoas não tenham noção do real, porque isso tudo não existe. O que tu diz para essa gente? Olha, ficaríamos aqui horas falando sobre isso, né? Mas eu diria primeiro o seguinte: é um racional bem interessante. Não vai mudar nada, o fenômeno vai continuar acontecendo. Essas opiniões, elas não mudam absolutamente nada. Isso é uma coisa que a gente já sabe há muito tempo. O fenômeno ele é de caráter mundial, ele é institucionalizado, porque todos os países têm forças armadas, todas as forças armadas do planeta têm protocolos de atuação nesses casos. Esses casos acontecem. A pessoa que chega ao ponto de fazer uma afirmação dessa é porque, no mínimo, está mal informada, né? Porque a gente costuma dizer, ufologia não é crença, é informação. Se você se informar nos canais adequados, os canais que trazem credibilidade, você vai, de alguma forma, começar a pensar diferente. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que tudo na vida, principalmente as ciências, ela tem um caráter evolutivo. Sempre foi assim. Tudo vai evoluindo, evoluindo. E a ufologia ela também vem evoluindo ao longo dos anos, assim como as ciências. Ela não se pode chamar de ciência, nem perto disso. Ela é uma atividade que se vale de várias disciplinas científicas para validar fatos, episódios e, e acontecimentos, mas ela está longe, né? Hoje, me parece a primeira tentativa de dar um caráter científico está acontecendo nos Estados Unidos. As pessoas não sabem, mas hoje já existem em torno de mais de uma dúzia de trabalhos científicos com metodologia científica analisando os UFOs. Pra vocês terem ideia, tem gente até indicada para o Prêmio Nobel que está envolvida em pesquisa de instituições como Harvard, como Cambridge, que está já na Europa, como outras universidades americanas, como o próprio Pentágono está incentivando hoje. O Congresso americano falou sobre isso em audiência pública. Então, quer dizer, seriam muitos argumentos para contrapor a essa opinião que hoje pode-se dizer muito fechada, né? Muito fechada. Nosso planeta é ínfimo em relação à grandiosidade do universo. E é, no mínimo, absurdo você achar que não existe a possibilidade de existirem civilizações que teriam tecnologia para vir até aqui. Eu vou mais longe, eu acho que essas entre aspas, civilizações já estão aqui há milênios, já interferiram no passado, em outras épocas, outros momentos da nossa civilização. Então, chega a ser medíocre raciocinar que realmente essa é uma possibilidade nula. Agora, perdão, só para concluir, temos que trabalhar, sim, com muito cuidado, com muito rigor, muito critério, na casa das probabilidades, das possibilidades, das teorias, das hipóteses. Costuma-se dizer que em ufologia não existem provas, existem indícios.
E esses indícios validam alguns episódios, mas não existem provas, né? Então, quando você diz que há indícios ou provas, enfim, não tem provas, temos indícios. Você acha, como você diz, que eles já interferem em nossas vidas, enfim, que existem extraterrestres entre nós? E qual espécie seria? Eu acho o seguinte, é uma possibilidade. É uma possibilidade palpável, provável, vamos dizer assim. Por quê? Porque existe uma classificação de tipos que vem sendo feita desde a década de 40, 50, e foi baseada em casos que foram seriamente investigados, com muito critério, muito rigor, e aí começaram a se catalogar os tipos de seres que eram referenciados. E aí isso criou uma espécie de catálogo. Existe hoje uma classificação tipológica. Essa classificação, seriamente, ela teria em torno de 60 e poucos tipos. Houve uns camaradas aí que andaram acrescentando outros tipos, sem nenhum critério, sem uma origem, vamos dizer assim, fundamentada. E aí esse número aumentou bastante. Aí apareceram aí vários tipos diferentes, formato de gato, de galo, de isso, de Os Thundercats estão... classificam que vem de tal planeta. Ninguém sabe. Isso é extremamente subjetivo. Ninguém sabe. Posso te garantir isso. Mas, por exemplo, nessa tipologia que foi seriamente catalogada, os seres humanos eles são praticamente predominantes. Eu me arrisco ao palpite de dizer que talvez a raça humana é aquela história que está na Bíblia. Deus fez o homem à sua própria imagem. Me arrisco o palpite de que o tipo humano ele é predominante em quase todo o universo. Não seria nenhum absurdo arriscar esse palpite. Até porque, quando não é humano, é o quê? Humanoide. Ou seja, tem características humanas. Pode ser derivado da raça humana. São bípedes, tem braço, tem perna, tem olho, tem boca, tem cognição de alguma forma. Então, baseado no fato de que provavelmente... Não, e existem referências sérias de objetos que desceram e saíram desses objetos. Pessoas como nós, mulheres lindas, homens louros, morenos, todos os tipos. Essas referências... A mesma aparência. A mesma aparência nossa. Então, baseado nisso, existe a possibilidade desses seres estarem ao seu lado, num restaurante, num bar, em qualquer lugar, e você nem saber, usando uma roupa normal como a nossa. Aqui nós estamos... Quer dizer que a nossa produção Flores aqui pode ser um extraterrestre. Pode ser um extraterrestre, a gente nem sabe. Uma das grandes argumentações dos críticos da ufologia é que a ufologia encerrou com seus casos clássicos e nada mais houve. Isso é verdade? O Brasil morreu em Varginha e nada mais existiu? Porque chegam a falar isso. Não, claro que não. Esses ditos casos clássicos são os que vieram a público e estouraram na mídia. E aí, por isso, se tornaram clássicos. Mas... que teriam vazado, é isso? Que teriam, de alguma forma, vazado, teriam, de alguma forma, sido investigados e explodiram na mídia e ganharam proporções, como é o caso de Varginha. Existem outros, a Operação Prato. A Operação Prato é um dos maiores carimbos da credibilidade da ufologia. Eu diria mais para esses céticos, aí acabei me esquecendo. Essas pessoas não sabem, mas, por exemplo, existe toda uma normatização militar, governamental, para se falar de UFOs. Então, por exemplo, existe uma resolução, que eu não lembro agora o nome, uma resolução no Brasil, com força de lei, que normatiza os procedimentos para o agente público informar o fato óbvio. Então, se um piloto
de companhia aérea ou piloto de caça, ele vê um objeto e ele quer informar, existe toda uma norma, todo um procedimento que ele tem que seguir. Existe uma norma também para o controlador de voo informar. Existe até um nome dentro da aeronáutica que chama-se tráfego hotel, que é um nome específico para determinar objetos voadores não identificados, que agora mudou, né? A nomenclatura agora é objetos aéreos anômalos, né? Não se fala mais quase em OVNI, né? Que seria o UAP lá nos Estados Unidos, da mesma forma. Então, a sigla qual é? UAP. UAP em inglês, mas no Brasil seriam objetos aéreos anômalos. Mudou de UFO para UAP. UAP. Então, quer dizer, existe um questionário muito antigo aqui no Brasil, que é por isso, acredito eu, que a maioria dos pilotos não notifica ter visto OVNI. O que é dito é que de cada 10 viagens, eles viriam de 1 a 3 vezes objetos, mas a maioria não notifica. Por quê? Compromete a carreira, compromete a credibilidade dele, ele teria, aí é que eu ia falar, tem um questionário que é muito antigo da aeronáutica, que são 50 perguntas. Eu tenho cópia desse, deveria ter trazido. Eu tenho cópia desse questionário. Então, a maioria dos pilotos não quer ter essa apurrinhação. Você vai se queimar entre os colegas, vai se queimar dentro da tua companhia. Você vai ficar com a credibilidade arranhada, porque ainda existe um tabu muito grande sobre isso, e, ao mesmo tempo, vai ter que responder um questionário de 50 perguntas. Para vocês terem ideia, existe um quadro de códigos de notificação através de rádio. São códigos para rádio, para informação através de rádio. É antigo esse quadro. E esse quadro define o seguinte: se uma aeronave entrar no nosso espaço aéreo, tem um código para informar que um caça entrou no nosso espaço aéreo. Se um porta-aviões entrou no nosso mar territorial, existe um código para informar que aquele caça... Aí tem um código para cada tipo de aeronave. Tem para fragata, tem para helicóptero, aviões, aviões de caça e tudo. E lá no meio desse quadro todo tem um disquinho voador com o seu código também, para informar que está havendo uma interferência no espaço aéreo de determinada nação. Esse código ele é internacional. Então, eu diria para as pessoas que costumam dizer que discos voadores não existem, avisa para os militares, então. Avisa para os militares. Porque existe toda uma cadeia de normas, de procedimentos, de protocolos que determina como agir na presença desses objetos. Então, tu diria, Arthur, bateria o martelo, fecharia a questão, os militares sabem da existência dos OVNIs? Sabem. Eu falei isso em outra oportunidade. A ufologia é uma atividade militarizada. Os primeiros a saberem tudo isso, inclusive é dito na bibliografia ufológica dos últimos anos, que os americanos se preocupam com essa questão que eu mencionei, de saber que você pode ter um cara do teu lado num restaurante que não é daqui, entendeu? E convivendo conosco, trabalhando em grandes empresas, trabalhando dentro do governo. E deixa eu te perguntar até por uma questão de segurança, que a gente tem o Flores aqui atrás da câmera. A gente vê muito a espetacularização nos filmes de Hollywood como os extraterrestres serem ruins. Sim. Terem vindo para ocupar, terem vindo para combater os humanos. Por que isso? Da onde vem isso? Talvez não seja a pergunta mais correta, mas, na sua opinião, é isso? Eles vêm para combater, eles vêm para povoar o nosso planeta, ou eles vêm para conhecer, para estudar? Eu diria o seguinte: se fosse isso, nós estávamos ferrados, né? Porque a tecnologia que eles apresentam é infinitamente superior à nossa, né? Esse é um dos problemas, talvez seja uma das questões do segredo.
Teria que explicar que nós não temos condição de lidar com esse nível de tecnologia. Mas sobre isso especificamente, eu acredito que é mais uma questão publicitária. No passado se dizia que os americanos estavam querendo acostumar a população ao fato. Talvez, não sabemos. Talvez alguém tenha essa intenção. Mas isso é mais um caráter publicitário, é mais para vender filme mesmo, é mais ficção científica. Na minha opinião. Agora, por exemplo, uma época eu colecionava publicidade relacionada à UFO. Eu tenho uma meia dúzia de filmes publicitários, todos relacionados aos ETs. Porque o que eu queria mostrar com isso? Eu mostrava em alguns eventos. Eu queria mostrar o seguinte, que isso está enraizado na nossa cultura. Hoje, você pega, existe um teste que é feito, você pega uns baralhozinhos com figuras do Mickey, do Pato Donald, da Cinderela, dos anões. Você vai mostrando para a criança. E você coloca ali no meio um ETzinho. Quando você mostra, a criança identifica. Ela sabe que aquilo é um ET. Por quê? Porque já está inserido na nossa cultura. Desde muito tempo. A gente que não percebeu. Mas desde, sei lá, 20, 30, 40 anos atrás, você vem recebendo no subliminar a informação de que isso existe, né? Essa coisa existe. Agora, você tocou num ponto aí, uma das coisas que faz com que os céticos sejam céticos, sejam cada vez mais céticos e sejam cada vez mais críticos, é justamente uma certa banalização e, vamos dizer assim, esse sensacionalismo todo que hoje envolve as redes sociais, porque as pessoas querem captar seguidores e tudo mais. Então, hoje, eu diria que 90% do que se fala hoje de ufologia é extremamente publicitário, é puramente publicitário. Dentro disso ainda, Arthur, tá, eu concordo contigo que se a intenção fosse a intenção de atacar a raça humana, já teriam atacado faz tempo. Eu concordo plenamente com isso. E por isso acho que essa ideia de que vem para cá para captar é uma análise do humano a partir da percepção humana, porque tudo que o humano fez quando saiu em grandes navegações foi colonizar pessoas e escravizar pessoas. Então, parte da sua própria... Mas eu tenho uma provocação, entre aspas. As abduções não são formas de violência? Depende. Tem uma analogia muito boa que a gente faz sobre isso. Quando nós perseguimos de helicóptero, não sei se vocês já viram essa cena, o urso polar, imagina um helicóptero, aquela barulheira interferindo no ambiente daquele animal, persegue o urso, atira no urso, ceda o urso, o helicóptero desce, vai lá, tira pedaços da pele, faz todo tipo de análise dos dentes, tira sangue do animal, faz uma série de procedimentos, aí depois aplica o antídoto, entra no helicóptero, vai embora, e aquele animal ele sai ainda cambaleante, porque o efeito não é tão rápido. E essa experiência para ele foi extremamente traumática. Só que é para o benefício dele. Então, fazendo aí uma analogia grosseira, né? Mas é um exemplo interessante, pode ser algo muito parecido. Porque a experiência da abdução, ela tem vários momentos. Ela pode ser muito traumática, mas ela, em alguns casos, você nem sabe o que aconteceu. Você nem lembra. Você vai passar a sua vida e você nem lembra que aquilo aconteceu. E teve um caso assim que você já tomou conhecimento, conversou, de uma pessoa que você disse, não, essa realmente foi abduzida? Sim. Tem uns que eu só investiguei um. No caso de abdução mesmo, eu só investiguei um. Investigação mesmo. E eu boto fé no que aconteceu com aquela pessoa. Porque você tem todo um histórico que, inclusive, bate com referências internacionais.
Existem padrões. Por exemplo, o que é dito dentro desses padrões? As pessoas abduzidas geralmente começam a ser abduzidas na infância, entre os 5 e 7 anos. Isso é padrão mundial. Geralmente são pessoas de uma mesma família que vem sendo acompanhadas. Às vezes acompanhava a avó, a mãe, a neta. Então existe toda uma... Isso referenciado em vasta bibliografia. E esse é um dos padrões. O outro padrão é que essas pessoas elas têm episódios passados, mas constantes durante quase toda a sua vida. E nesses casos especificamente, esse trauma não é tão grande. É como se a pessoa aprendesse a lidar com aquilo, a conviver com aquilo. Então, não é algo tão traumático. Agora, por exemplo, sobre o que o Viaro falou, existe uma questão que é o que me faz afirmar que se eles quisessem ferrar com a gente, já teriam feito, que é a estatística mundial. Se você puxar os principais acontecimentos ufológicos no mundo todo dos últimos 50 anos, as referências desses seres agredindo os seres humanos propositalmente, elas são praticamente inexistentes. Estatisticamente são inexistentes. E, pasmem, as mais traumáticas e as mais, vamos supor, agressivas são brasileiras. São as referências brasileiras. É a Operação Prato, que as pessoas eram atingidas por luzes. Existem referências na própria período e na região da Operação Prato de pessoas que atiraram nos OVNIs e os OVNIs revidaram. O Brasil sempre na vanguarda sempre boa, né? Na vanguarda da estupidez. Nós temos na história, eu posso estar enganado, mas nós temos na história do Brasil um relato de indígenas que tiveram contato com alienígenas. Sim, né? Hoje é o que está mais em voga lá na fronteira com o Peru. Os índios estão atirando nas naves e as naves estão causando problemas para os índios. Então, o Rony Vernet que é um dos principais investigadores desses episódios. Aí, por exemplo, quando se começou a falar de ETs maus, não se falava nisso. Até 30 anos atrás não se falava. Quando começou a se falar sobre isso, ETs maus e tal, apareceu um cara que era um jornalista americano chamado Bob Pratt, que ele, inclusive, hoje é acusado de espionagem, porque ele trafegava tranquilamente dentro da Operação Prato, ele era amigo do coronel Uranger Holanda, então ele tinha acesso, e aí hoje disse que ele passava informações para os americanos. Os americanos interferiram indiretamente na Operação Prato. Não sabemos exatamente, mas é o que é dito hoje. Esse camarada ele lançou um livro, o nome do livro é Perigo Alienígena no Brasil. Recomendo. É da editora da revista UFO. Eu comprei o livro e deixei ele guardado 10 anos. Preconceito, porque falei, não, isso é um absurdo. Essa abordagem de que os ETs são maus. Mas depois eu fui ler o livro, cara. O livro é uma aula de pesquisa. É uma aula, todo ufólogo que quer realmente aprender a fazer a boa ufologia tem que ler esse livro. Agora, eu não sei por que razão, 80% dos casos que ele documentou, não, minto, foram 80 casos, se eu não me engano, 80 e poucos casos que estão no livro, que ele documentou. Quase que a totalidade são casos extremamente traumáticos. Pessoas que perderam a vida, pessoas que perderam o movimento dos braços, das pernas, pessoas que ficaram cegas. Ele conseguiu coletar o que havia de pior. E pasmem, todos esses episódios, a grande maioria, norte e nordeste do Brasil. O Brasil está bem mesmo. E nordeste do Brasil, principalmente os casos da Operação Prato. Alguma coisa em Minas. Eu até estive numa fazenda onde esse cara ficou hospedado, na região de Baldim, Minas Gerais.
que é a região do Rio das Velhas, que é a região de Ufa da Cupal. Ele ficou hospedado numa fazenda, a convite de uma família muito conhecida lá em Minas Gerais. E nós, anos depois, estivemos nessa fazenda e a dona da fazenda falou: olha, o Bob Prat ficou hospedado aqui comigo. Nós passamos a tarde na fazenda ouvindo histórias de discos voadores. Impressionante. É o que eu mais gosto de fazer. Mas você entendeu? Percentualmente, a quantidade de atuação agressiva em relação aos seres humanos desses camaradas, ela é insignificante estatisticamente no mundo todo. E o pouco que tem está no Brasil. Eu vou fazer uma pergunta, só que eu vou quebrar o protocolo e não vou fazer pergunta para ti, eu vou fazer para o Drummond uma pergunta. Mas antes de fazer para o Drummond, se o pessoal quiser mandar relatos de terem sido abduzidos ou coisas parecidas, como é que eles fazem? A forma mais fácil é mandar por e-mail para contato@arquivoestranho.com. contato@arquivoestranho.com. A gente já tem recebido alguns relatos e tal. Pode também me seguir na rede, que é o Instagram, @Drummond, com 2 M's, OND, _ Fernando, como vai aparecer aqui. Prof.Viário em todas as redes. E o livro que o Arthur indicou, nós vamos colocar aqui no descritivo. Agora, Arthur, se o pessoal mandar relatos de que eu fui abduzido, a gente vai atrás dessa pessoa, né? Podemos. Temos primeiro fazer uma anamnese, né? Isso. Porque eu vou te... isso é interessante falar. Só te interromper, mas já te interrompendo. Porque eu tenho recebido muita gente. Olha, eu tenho um episódio, e são sempre casados, assim. Eu tenho um relato espiritual e um relato ufológico. Um relato espiritual e um relato ufológico. Essa é uma questão legal de abordar. É uma questão. Porque de uns tempos... Antigamente, você falava em abdução, você ia atrás de indícios. Você primeiro fazia uma entrevista com a pessoa para ter ideia de que realmente aquilo... Existe a possibilidade daquilo ter acontecido realmente. De ter uma memória consciente ou não. Hoje, ninguém sonha que foi abduzido, já acha que foi abduzido. Entendeu? Tu acha que o Flores tem cara de que foi abduzido? Não tem não. Você acha que ele tem cara de que foi sodomizado por um ET? Não. Eu fui abduzido. Quem sabe, né? Quem sabe. Mas eu vou fazer a pergunta que eu disse que ia fazer pro Drummond. Drummond, tu gostaria, se fosse uma decisão tua, tu gostaria de ser abduzido? Sim, não e por quê? Eu gostaria. Agora justifica, né? Eu sou um cara, assim, que eu sou... Ele quer ser abduzido porque ele se fosse aquela uma história morena anterior linda, lá uma ET, gata, aí tu gostaria. Não é nem... Eu quero a justificativa agora. Não, então, eu sou um cara que eu tenho muito medo do sobrenatural e do desconhecido. Mas eu sou um cara que eu aprendi a enfrentar esses medos. Então, eu gostaria de conhecer, eu gostaria de conhecer outra civilização. Não à toa que a gente tem aqui o Flores, né? Certamente é um... O que ele seria? Qual raça ele seria? Aproveitando para... Tá quieto, sabe? Aproveitando para ilustrar isso que você falou, existia na Argentina um pesquisador já falecido chamado Alberto Reynoso, uma pessoa muito amável e tal. Ele vinha sempre dar palestras aqui no Brasil e eu me tornei amigo dele. E ele me deu um DVD que ele produziu na época. Era muito difícil produzir alguma coisa, alguma mídia de qualidade, com ilustrações e tudo mais. E ele produziu um DVD com 5 casos bacanas que ele pesquisou lá na Argentina. Entre esses casos, tinha um caso de um senhor deficiente visual, cego, que estava numa determinada cidade, foi atravessar a rua e alguém o auxiliou, pegou pelo braço e o auxiliou para ele atravessar a rua. E aí, quando ele nem terminou de atravessar a rua, quando ele deu por si, ele estava dentro de um ambiente diferente. Mas isso não seria um pouco Sete Além também? Também. Dialoga com Sete Além? Dialoga. E aí ele estaria num ambiente completamente diferente. E ele percebeu que ele estava sendo examinado. Ele é cego, mas ele percebeu
que estava sendo examinado. E aí ele falou, no bom castelhano, perguntou para os caras, vocês vão me curar? E os caras responderam mentalmente para ele, falando, não, vocês têm que curar a vocês mesmos. Nós não vamos curá-lo. Mas existem referências no mundo inteiro de casos de cura. Não conheço referência de cura de cegueira, mas existem referências de casos de cura pelo mundo afora. E aí ele foi, quando deu por si, ele estava no capim, descalço, escutava barulho de veículos, e aí ele descobriu que ele estava em uma rodovia. Uma rodovia a tantos, 30, 40 quilômetros da cidade que ele tinha sido levado. Então, essa é uma das histórias. Mas isso ele se lembra. Existem casos de gente que não se lembra? A maioria não se lembra. Não se lembra de nada. Não se lembra de absolutamente nada. Ou seja, eu posso ter sido abduzido e não me lembro de nada. Não se lembra de absolutamente nada. Vai ter alguma coisa que vai dar um gatilho no seu subconsciente e você pode passar a ter flashes de memória. E aí você teria que investigar e tudo mais. Pode ser déjà vu isso? Pode ser. Tem uns déjà vus. Mas eu acabei não falando. Ao longo dos últimos 50 anos, existiram vários especialistas muito conhecidos sobre abduções. O primeiro foi o Bud Hopkins, que não era psiquiatra, não era psicólogo, ele era um artista plástico. Mas ele se interessou por esse assunto e ele começou a investigar e acabou sendo a pessoa com maior quantidade de referências sobre esse assunto. Nossa comunidade começou a funcionar. O querido Eduardo Caselato, aqui no nosso chat, mandou perguntar para o Drummond, abduzido por um ET do sexo masculino ou feminino? Olha o que o Caselato está fazendo contigo. Está provocando. Meu irmão Eduardo Caselato, eu não é difícil. Bem dotado ainda por cima, né, Ken? Olha, tá vendo? A produção já acha que pode falar assim, já toda pode hora, né? falar. A gente tem que mandar ele embora. Porque ele pode, inclusive, ser um ET infiltrado aqui para nos matar. Cara, eu queria ser abduzido não por teor sexual nenhum. Eu queria ser abduzido para ver, para conhecer, vivenciar a experiência. Claro que se for uma mulher, né? Uma eteia, seria assim, eteia? Uma ET. Uma ET, né? Uma eteia do cacete. Uma ET, você vai pros erros. Claro que se fosse uma ET, para mim seria, né, mais interessante e tal. Né? Imagina uma mulher com eu não vou falar isso, não. Agora, Machismo demais, cara. Você sabia que hoje é dito no meio dos ufólogos que as abduções pararam? Que pena, agora que eu estava que as abduções pararam, que diminuíram. Eu nunca vi ninguém especialista com credibilidade para afirmar isso categoricamente. Mas eu acho que não. Eu acho que é falta de notificação. É igual a ufologia de uma maneira geral. Ou é o problema de, por exemplo, eu chegar aqui e falar, pô, Viaro, foi abduzido ontem. O cara vai rir da minha cara. Exatamente. Né? Era nesse ponto que eu ia chegar. Que dialoga com o que você falou do piloto. Né? Eu sou jornalista. A minha credibilidade qual vai ser? Né? Claro que várias pessoas vão acreditar, mas milhares não vão acreditar. Mas, por outro lado, nós temos pessoas famosas admitindo contato, né? Contato. Quais são elas? Você sabe? Bom, nós temos aqui o cantor, o Fábio Júnior. Versilo. Ele disse que foi abduzido? Não, Versilo é pesquisador. Fábio Júnior não só ele, como os filhos dele também. Fábio Júnior já viu várias vezes. A Elba Ramalho. O Versilo poderia até mudar um pouco a voz, né? Ver se melhorava um pouco a voz, já que ele teve... Fica uma voz mais legítima. Legal, né? Mais legal, porque né? quando eu escuto ele, eu não sei se é ele ou se é o Djavan. Eu nunca sei. Não ofendo o Djavan, né, coitado? Porra, nada a ver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, hoje, vamos dizer assim, a maior referência em
pesquisa de abduções no mundo, chama-se David Jacob, que é um pesquisador americano. Só para vocês terem ideia, ele é extremamente rigoroso nas análises que ele faz. Para ele chegar ao ponto de te levar para uma sessão de hipnose, você tem que passar por uma bateria de entrevistas para convencê-lo de que realmente, para ele se convencer de que realmente aconteceu alguma coisa. E quando chega nesse início de busca, você tem ideia, ele só afirma que se você foi abduzido ou não, a partir da 25ª sessão de regressão hipnótica. Quer dizer, o cara rigoroso, extremamente arrojado e criterioso. Aqui no Brasil, alguns especialistas fazem uma regressão e já crava que você pode ser abduzido. Isso é uma falha em termos de critério, porque nós sabemos que existem falsas memórias, existe o subconsciente que interfere, influencia pessoas, existem as várias, vamos dizer assim, limitações da sua própria cognição, do seu cérebro. Então, quer dizer, imagens podem ser produzidas, sensações podem ser produzidas. Então, eu sempre bato nessa tecla de que nós precisamos de mais critério para investigar possíveis abduções. Essa questão que tu falou, a gente vai ter um episódio especial sobre Varginha. Aliás, acho que vai ser mais de um, vai ter que ter parte 1, parte 2, parte 3 para falar de Varginha. Mas tem uma questão que eu quero antecipar, porque quando tu falaste dos especialistas de regressões, uma coisa que eu acho muito interessante no caso Varginha, que pouca gente sabe, é que teve um especialista lá, né? Não sei se é psiquiatra ou psicólogo. Psiquiatra de Harvard. Que ouviu as meninas e bateu o martelo, isso, né? É Dr. John Mack, que, pasme, veio a falecer vítima de um atropelamento. Existe um filme, eu recomendo para você conhecer, é um clássico da ufologia chamado Intruder. Muito bom, já vi também. Já viu? Vamos colocar na descrição. Vamos botar na descrição. Esse filme é baseado no livro do Bud Hopping, esse especialista que era um artista plástico, não era acadêmico, mas se tornou um grande especialista. É baseado no filme dele, no livro dele, e, entre aspas, eu acredito que conte a história do John Mack, porque conta a história justamente de um professor psiquiatra universitário, totalmente cético, que nunca acreditou em OVNIs e tudo mais, e começou a receber pacientes contando histórias idênticas em regiões completamente distantes, diferentes, e ele começou a observar que existia um padrão aqui. E esse cara foi execrado pelos colegas acadêmicos, ele foi completamente desqualificado, mas se convenceu de que a questão das abduções era um fato e mergulhou nisso. O filme praticamente conta essa história. E o filme é maravilhoso. Maravilhoso. E esse especialista, no caso Varginha, ele disse... Ele veio a Varginha. E o que ele disse? Disse que rasgaria o diploma dele, né? Ele entrevistou as meninas junto com ele foi levado pela nossa especialista aqui no Brasil, que é a doutora Gilda Moura, que hoje está morando em Portugal. Era muito amiga dele. E ela o levou lá para entrevistar as meninas, e ele, depois da entrevista, ele falou: se elas estão mentindo, eu rasgo meu diploma. Porque ele identificou que realmente a história era totalmente verdadeira. Ou seja, importante afirmar que um psiquiatra especialista bateu o martelo de Harvard e disse que as meninas do caso Varginha não estavam mentindo. Continuo reforçando para vocês: apoie o Arquivo Estranho, se inscreva, curta, compartilhe e considere apoiar também financeiramente, porque é muito importante para que a gente possa melhorar ainda mais a nossa produção de conteúdo. apoia.se/Arquivo Estranho, aqui também no descritivo deste vídeo. Drummond. E eu faço pergunta, né? Isso. É porque eu tô fazendo muito. Faz um bolo aí, cara. Quê? Faz um bolo aí, bate um bolo aí.
Eu tenho que ouvir isso, né, cara? Ele é um ET, certamente ele é um ET. A gente tem visto, o querido Arthur, várias formas de tentativa de se comunicar com ETs, né? Alumínios. Isso seria facilitado? O pessoal que tenta criar antenas, né? Que usa uma barbicha assim, por exemplo, como a dele. Será que ele está tentando algum contato? Isso aí que alimenta os céticos. Isso aí que faz os Isso céticos. não existe. Eu não sei. Não tem o menor fundamento. Não tem fundamento. É que tem alguns filmes, né, que o pessoal tem lá os radares, as antenas. Filmes muito antigos. Isso, aí conseguiu comunicação. Aquela coisa bem crash, né? Bem... Me parece que no Brasil tem um cara que teve uma tentativa dessa aí, um professor Pardal da vida aí, que criou um mecanismo. Eu vou te dizer, eu estou há 35 anos aí na praia, eu já vi de tudo. E eu acredito em muito pouca coisa hoje. É mesmo? Muito pouca coisa. É um contraponto, né? Da mesma forma que você é obrigado pelos indícios e pelos históricos, você acaba identificando padrões, indícios e clichês, você acredita em muita coisa que é possível realmente, mas hoje o que tem de gente que se diz amigo dos ETs, que recebem mensagens dos ETs, que conhece ETs, toma café na cozinha com ET todo dia. Me desculpe, pela experiência que a gente tem, isso... Tem gente até que incorpora. Tem todo tipo de gente. Nós vamos trazer aqui também no programa. Eu nunca conheci um que se sustentasse. Nunca. Um que se sustentasse. Eu faço uma analogia com os gurus da espiritualidade. Você vê que até o Dalai Lama... Este Dalai Lama caiu sobre terra. Diz um internacionalmente conhecido guru mais famoso que realmente você crava a credibilidade. Eu só conheço um, na minha opinião, na minha humilde opinião, Chico Xavier. E nós tivemos aqui que nunca foi guru de nada. Nós tivemos aqui no Brasil há pouco tempo o João de Deus, né? Que estourou no que estourou, né? Estourou no que estourou. Então, falou em seguir determinados líderes. Nos Estados Unidos teve um famoso Osho, que caiu por terra também. Todos. Nós vamos tratar o Sai Baba tinha 10 limusines brancas. Tinha um castelo que as pessoas iam morar lá. Eu tinha um amigo que morou lá no Sai Baba no mês. Tem históricos sem querer julgar, históricos de coisas humanas, das piores possíveis ou não. Ou seja, são apenas seres humanos. Arthur, eu vejo gente também falar assim, os ufólogos são justamente aqueles que nunca tiveram um contato com um alienígena e são aqueles que nunca foram abduzidos. Que dá para falar sobre isso, quando o cara usa isso como justificativa? Não conhece, né? Desculpe, está mal informado. Mas também não deixa de ter razão, né? Porque a ufologia hoje como é que se diz? Os ufólogos todos de gabinete, né? De teclado, né? A grande maioria, né? Eu me orgulho muito de ser peão da ufologia. Quando nós começamos na ufologia, há 35 anos atrás, que nós seguimos os grandes ufólogos e tudo mais, nós nos auto-intitulávamos peões da ufologia. Uma maneira de brincar com isso, porque os iniciantes, a gente nunca aparecia nas entrevistas. Uma vez para ilustrar isso, uma vez vi uma televisão americana, Paramount, lá em Varginha. Nós estávamos lá, eles estavam gravando um documentário. Aí ele chegou para mim, o outro ufólogo também, peão, falou assim, vocês vão aparecer na cena. Fiquem aí posicionados e tal. E aí, quando rodou, gravando, aí o diretor olhou assim e falou, sai. Aí a gente riu pra cacete, porque ia ser a primeira chance que a gente ia aparecer em alguma coisa importante e a gente nem assim conseguiu aparecer. Então, nós brincávamos com isso
mas acabou que isso gerou uma paixão, essa paixão por viajar e atrás do fato mais cru, mais primitivo, do depoimento mais nativo, porque com o tempo você vai descobrindo. A produção midiática tira um pouco daquela essência daquela história contada por uma pessoa que nem sabe o que viu. Ela, muitas vezes não tem nem televisão em casa. Olha só, a nossa comunidade continua aqui. Eu vou perguntar o que o seu Wallace pediu agora para perguntar para o Drummond, mas eu já vou dizer, Drummond, tu não é obrigado a responder. Tá? Já vem história. O Wallace não está nem perguntando, ele está afirmando aqui que o Drummond, ainda na esteira da pergunta do Caselato, que o Drummond gostaria de ser abduzido pela Sheiliane. Eu não vou perguntar isso para o Drummond, só estou registrando aqui, porque a comunidade tem que ser registrada. Claro, né? tem que ser registrado. Então, não vai responder, né? Não, eu abro mão dessa resposta. Então, pede escusas. Peço escusas, mas abro mão. Queria só fazer uma pergunta ao Arthur. Acho que, inclusive, a gente vai ter a oportunidade de falar com a Sheiliane, então, né, aí a gente pode trocar uma ideia melhor. Mas, Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou muito sobre filmes e tal. Qual filme marca essa virada dos extraterrestres? Porque você fala em ET, vem logo à cabeça o filme ET, do Spielberg, que o ET era bom. Ou contatos imediatos, né? Contatos imediatos, né? Eu acho que ele respondeu. Contatos imediatos. Esse é o marco. É o marco. É o marco. Por quê? Porque ali estava tendo a consultoria do Dr. Eileen Hynek. Inclusive, ele aparece no filme. Não sei se vocês vão lembrar, na hora que a nave desce e estão todos lá, pasmos, e aí aparece um cara de bigode, um cachimbo de óculos, aquele é o Dr. Eileen Hynek. E o Truffaut, que faz o papel de um francês, ele está fazendo o papel de Jacques Vallée. Ou seja, o filme Contatos Imediatos, ele foi o filme mais bem assessorado em relação às características do fenômeno. Então, praticamente, os efeitos visuais, todos que estão no filme, eles são exatamente os efeitos visuais que a gente encontra na realidade ufológica. Tem aquela cena da perseguição do carro que vai às 3 naves menores na frente e uma luzinha, a sonda vermelhinha, a bolinha de luz vai atrás. Aquilo ali é característico, aquilo ali é o que há de mais autêntico, de mais característico do fenômeno. As sondas, aquele tipo de... O efeito, a cor, tudo, a maneira como se comporta, aquilo tudo é a característica exata do fato real quando ele acontece. Ou ele precede naves maiores, ou ele vem posterior vamos dizer, à evasão dessas naves maiores. Arthur, tu disse que hoje tem muito ufólogo de gabinete, muito ufólogo no teclado. Pelo contrário, tu é alguém que está sempre na estrada e chegou agora recentemente da estrada. Faz aí para a nossa comunidade um resumo do que tu foi fazer, o que tu encontrou, o que tu não encontrou. Conta para nós. Não, nós fomos realmente viver essa paixão. Né? Nós traçamos um plano de irmos a 3 regiões, 3 cidades diferentes. Alguns casos a convite de pessoas de lá. Nós recebemos convite de um fazendeiro que falou para mim, olha, eu nunca me interessei por ufologia, agora eu estou me interessando por causa das coisas que estão acontecendo na minha fazenda. E ele mandou relatos dos funcionários da fazenda. E eu falei, a gente tem que ir lá. E acabou que deixamos para o final, e foi uma correria, e a pessoa, eu não sei o que ele pensou que era ufologia, porque a gente queria fazer vigília na fazenda, ficar até de noite, e o cara não topou. O cara é sistemático, dorme cedo, não sai à noite. Então, a gente se deparou com esse tipo de coisa, mas a gente tem que respeitar, né? Mas, por exemplo, hoje eu chamo de viagem de pesquisa ufológica no sertão baiano, que
porque nós desbravamos praticamente o sertão baiano. Trouxemos à tona o trabalho de ufólogos que são muito pouco conhecidos aqui no Sudeste, né? No Brasil, de uma maneira geral. Por exemplo, podemos citar um verdadeiro Jedi da ufologia, que é o Alonso Regis, lá de Morro do Chapéu, no sertão da Bahia. É um pesquisador de mais de 40 anos, construiu um disco voador. E, hoje o disco voador foi adotado pela cidade como símbolo da cidade. Ele foi transportado, ele pesa 40 toneladas. Ele foi transportado para o centro da cidade, virou o símbolo da cidade. A prefeitura quer fomentar o turismo ufológico na região. É uma região riquíssima. Pra você ter ideia, nós fomos fazer... Aí eu falo assim, você pensa, cara, 85 anos, ficou com a gente 2 dias, levando para entrevistar a gente de todo jeito, e ainda fez vigília noturna conosco no topo de uma montanha lá da região. Já não enxerga muito bem, mas nós fomos levando ele pelo braço e ele topou e ele foi. E pasmem, chegamos no topo da montanha, não demorou 10 minutos, nós tivemos um avistamento. Tivemos um avistamento tão contundente que a gente demorou alguns minutos para se tocar que nós estávamos tendo um avistamento. Porque começa aquela história, não é avião, não, é assim, não, é assado. Olha isso, olha como ele está se movimentando. Aí, até cair a ficha, porque você não acredita que você acabou de chegar e você vê um negócio daquele. Então, no final, aí tentamos filmar, então fizemos um filminho muito tosco, não deu para filmar direito. E no final nós falamos, cara, nós acabamos de ter um avistamento. Porque era um troço grande, muito, tipo 3 aviões ou mais, em termos de tamanho, de brilho, de luz. Não tinha luz de navegação. Vinha numa reta, eu pensei, pô, isso é um avião vindo de frente, né? Então, é um negócio. Quando você vê o fenômeno, a primeira coisa, você elimina tudo que você pode explicar. Tudo que você pode explicar de maneira convencional. Para depois você começar a entender que aquilo realmente pode ser alguma coisa. Nesse caso, nós demoramos. Mas tivemos uma... Você pega muito de surpresa, né? Sim. O objeto veio numa trajetória, de repente ele fez uma curva. Eu falei, cara, nada faz isso. Aí quase que parou. Eu falei, está parando, não é possível. Ele fez uma curva, ele vinha em reta, aí fez uma curva e praticamente parou. Aí nessa hora o amigo começou a filmar, mas já não dava mais tempo, já estava mais longe do que antes. Então, praticamente, tivemos um avistamento com esse senhor de 85 anos, Alonso Regis, que é o pesquisador de Morro do Chapéu. E trouxemos mais de uma dúzia de entrevistas, de vídeos com pessoas de cidades diferentes. E tivemos, essa é a novidade, tivemos referência a seres. As pessoas estão começando a ver seres nessa região. Agora, o que eu achei mais interessante, eu percebi uma certa intimidade desse fenômeno com as pessoas dessas regiões. É comum. É um pouco comum. Existe uma intimidade, que eu posso afirmar, e podemos fazer um mapeamento das regiões onde mais acontecem, onde os fatos são mais contundentes. Pra você ter ideia, nós passamos por uma estrada de mais de 100 quilômetros, que lá na região é chamada Estrada dos Discos Voadores. E pasmem, eu fiz um vídeo, o vídeo deve ter uns 3 minutos, durante todo o meu vídeo, eu falando, estamos aqui na Estrada dos Discos Voadores, por isso, aquilo, não passa um carro, cara. E era de dia. Não passa um carro. Nós viajamos mais de 2 horas numa estrada, no meio do nada, sem ver um veículo. Mais de 2 horas. À noite, no meio do nada,
sem ver um veículo. Você olhar e falar assim, pô, se eles descerem aqui, levarem a gente com carro, com Tchau. ninguém vai saber. Entendeu? Então, isso responde àquela tua pergunta. O Brasil está bombando de eventos ufológicos, eu diria o mundo inteiro, mas o Brasil principalmente. A questão é que não tem o pesquisador para notificar, para transformar, para dar publicidade a esses fatos. Aí ficamos aí trabalhando em casos antigos, revisitando casos antigos, quando na realidade está bombando, está bombando. Se a gente tivesse mais tempo, um pouco mais de tempo, eu tenho certeza que a gente ia fazer um registro. E nós chegamos no final, passou o tempo, e passou voando Passou o tempo. Eu quero conversar com vocês, dizer que nós vamos também tratar, evidentemente, dos casos clássicos da ufologia. Então, coloque no comentário qual dos 3 casos clássicos, Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs e Caso Varginha, vocês preferem que seja o primeiro caso a ser trabalhado nas próximas vindas do Arthur ao nosso canal. Também deixe perguntas para o Drummond, deixe perguntas para mim também e faça o seu contato em caso de relatos com contato, né? contato@arquivoestranho.com.br. Só. Contato@arquivoestranho.com e nós vamos ler, vamos levar em consideração, vamos dar a devida importância e, dependendo do caso, passar para o Arthur para que a gente possa fazer a legítima averiguação de tudo isso. Eu sou o professor Adriano Viaro, aqui do meu lado, Fernando Drummond, e me despedindo e agradecendo mais uma vez a presença do meu querido Arthur Neto. Nós voltamos no próximo episódio. Tchau, tchau! Se você gostou desse vídeo, onde o normal não faz sentido, clica no inscreva-se, senta o dedo no like, senta o dedo no sininho e, se você puder, aqui no canto vai sempre aparecer o QR Code para nos apoiar, com qualquer valor. É importante a gente ter vocês juntos nessa viagem rumo ao desconhecido.